Bom, mas nós temos o nosso caso hoje aí, que é o que está acontecendo na Argentina. Uma loucura completa. Você tem a Escola de Chicago criou a chamada teoria do choque. O que é a teoria do choque? Quando você tem um fato de muito impacto em um país, você desarticula as defesas do país, então você tem que entrar com tudo, desmontando tudo. Fizeram isso desde países da América Latina, até quando teve o Katrina lá. Eles pegaram toda a região lá para privatizar escolas e tudo. E na Argentina, o Milei partiu para isso com um plano maluco, é um plano que não resiste. Aí, resistência de cara de manifestantes em Buenos Aires, outros lugares da Argentina, ele entrando, provocando, dizendo que é só o começo, privatizando todas as estatais, acabando com a legislação trabalhista, mas num ímpeto que você olhando de longe fala, pô, não é possível que ele se sustente, né? E o nosso entrevistado é o Bruno Lima Rocha, que tem trazido ótimas avaliações aí da Argentina. E aí, Bruno, que maluquice que é essa aí, rapaz? Tá, obrigado, Nassif, pelo convite mais uma vez, é muito bom estar aqui. Apesar da circunstância, né, eu já estou de volta ao Brasil, cheguei segunda-feira, por questões de trabalho, né? Estou até meio improvisado, por isso esse fundo aqui. Nassif, eu conversei com muita gente da Argentina nas últimas 48 horas, e especialmente nas últimas 24. Ele utilizou um artifício chamado DNU, Decreto Nacional de Urgência. E esse DNU, ele tem 5 rubricas que não pode entrar. Justamente as que ele entrou. Não pode entrar no plano fiscal, não pode entrar em direitos sociais, direitos trabalhistas, não pode entrar na regulação do partido político. Ele só deixou de fora o partido político. Fora isso, ele entrou em todas. E aí, esse pode ser o aporte mais relevante, né, para entender o limbo jurídico que está. Porque o Decreto Nacional de Urgência, ele se dá no sentido de uma urgência, uma emergência, quando o Congresso está de folga, ou quando tem um grande evento climático, ou uma guerra, por exemplo. Tá? E o Congresso argentino só pode derrubar um DNU se for convocada uma sessão bicameral, que é o Senado e a Câmara dos Deputados. Ocorre que, pelo costume argentino, Nassif, a indicação da presidência das casas vem do Poder Executivo. Então, a vice-presidenta preside o Senado, Victoria Villarruel, que ontem não estava no manifesto, no anúncio do decreto, isso é algo a levantar as 2 orelhas, né, porque isso é muito grave, e o sobrinho do Carlos Menem, o filho de Eduardo Menem, que é Martim Menem, que preside a Câmara de Deputados. O que se falou na mídia aberta argentina ontem, especialmente a mídia mais progressista, que equivale a 30 a 35 pontos de audiência lá, é bastante coisa, tá? Que o decreto foi uma encomenda de 5 grupos econômicos mais o Elon Musk. Porque ontem, pela primeira vez na história da Argentina, foi citada uma empresa. A Starlink foi citada. Para não me estender, tem 3 caminhos agora, tá? Um caminho jurídico. Algum juiz de primeira instância dá um facho, que é uma sentença contrária, pela urgência do DNU, salta para a Suprema Corte, e a Suprema Corte derruba o decreto por inconstitucional. Essa é uma hipótese. A outra, se convoca o Congresso por uma sessão bicameral, ou autoconvocado pela presidência das casas, ou pelo Poder Executivo, que não vai fazer, e aí se derruba o decreto em bloco. Se nada disso for feito em 8 dias, não for retirado o decreto, ele passa a valer como lei, 8 dias úteis, nessa altura dos acontecimentos. Hoje, a maior aposta do país é uma mobilização social, incluindo uma greve geral semana que vem. A CGT estava reunida agora há pouco já, né, na sede da Construção Civil da UOCRA, para, junto com as 2 CTAs e os setores menores do sindicalismo, convocar uma greve geral para a semana que vem. Milagrosamente, o peronismo está fechado contra, 102 votos do Congresso são contra, os 5 da esquerda já são da 107, e a direção da UCR deu contra, e a direção de um grupo aliado do Macri, Coalição Cívica, deu contra também. Número não tem para aprovar. Então ele vai aprovar no limbo jurídico. Essa que é a ideia dele agora. Ô Bruno, se passa um decreto desse, acaba a indústria argentina. A Argentina ainda preservou um percentual de indústria em relação ao PIB lá, mas acaba a indústria argentina. Ganham só os ruralistas aí que podem exportar, porque um dos pontos do decreto é que você pode importar o que quiser sem autorização, sem guia de importação. Uhum. Isso destrói, em 2 meses, destrói a indústria argentina.
E mata o povo de fome. E mata o povo de fome. Aliás, outro dia, aquele pequena implicância daquele Gianetti lá, não é o Eduardo, não, é o filho dele lá. Como é que ele chama, gente? Dizendo que o Milei está vendendo os veículos e aviões do governo, que mostra que ele quer compartilhar dos mesmos sacrifícios do povo. Pergunto se ele vai ter uma refeição só por dia, se vai pagar remédio aí que vai explodir o preço também. Mas é uma loucura. O Clarim, como é que está o Clarim, que é um horror de jornal? Como é que está a posição dele em relação a isso? O Clarim, que é o grupo TN, né? Clarim TN, que é o canal que eles têm todas notícias, tentou, na manhã-tarde de ontem, 20 de dezembro, justificar o protocolo de segurança que proibia o bloqueio de ruas ao longo do dia. Nas entradas ao vivo não conseguiu. Só que hoje, ao longo do dia, o próprio Clarim tentou justificar o decreto colocando um dos seus autores no ar ao longo do dia. Então, de certa forma, eu posso afirmar que o Clarim, de uma maneira menos explícita que o La Nación, que pertence ao Macri, está apoiando o decreto. Os 3 canais estão apoiando o decreto. A América, que pertence ao grupo Urnequian, que é o ex-patrão do Milei, que tem o decreto dele. Né? O decreto dele é céus abertos, ou seja, qualquer companhia pode chegar lá, aumentaria o volume de voo, a principal receita do Grupo América é a tributação da concessão aeroportuária, que o Menem deu para ele, então seria esse o decreto dele. Grupo farmacêutico, Grupo Farmacite, com a liberação de preço de medicamento e liberação de importação, eles têm bala na agulha para importar, o decreto também foi encomendado para ele. O Mercado Livre e o Mercado Pago, a mesma coisa, não vai ter mais controle de capital. O Elon Musk, como é que ele entra na CIF? Isso é bem interessante, tá? A Argentina tem um satélite, o ARSAT, muito interessante. E o ARSAT, ele tem também uma TV digital que é argentina, TDA, TV digital argentina, que é aberta. Qualquer empresa de comunicação pode carregar o seu canal na TDA e fazer um modelo de negócio a partir disso. Entrando da Starlink, privatizando a ARSAT, já era. A outra meta, quebrar a indústria naval. Você se recordar, quando Sérgio Massa visitou Brasília, foi feito um pré-acordo no âmbito dos BRICS, inclusive com linha de financiamento já alocada, para criar uma indústria naval binacional e uma marinha mercante, que sai de cabotagem também. Mas a meta era chegar no mercado africano. O que vai acontecer? Vai liberar os portos argentinos, vai entrar a indústria naval de fora, vai entrar a marinha mercante de fora, já era. Exportação. Isso é muito louco. Hoje, qualquer um pode exportar e importar o que quiser de acordo com o decreto. Qualquer um. Acabou a regra de contrabando. Só que sem a retenção do trigo na CIF, o preço do alimento na Argentina explode. O Milei tem uma projeção de inflação para 3 meses que Alberto tinha para 1 ano. Puta. Só que da vitória do Milei até agora, já subiu a média de preço de 70% a 100%. A tendência é subir mais ainda. Agora, sabe qual é a pior de todas? Essa é a pior de todas. A lei de aluguéis. A lei de aluguéis atinge 10 milhões de pessoas. Essa lei de aluguéis prevê que qualquer proprietário de imóvel pode estabelecer um contrato com o inquilino da forma que bem entender, incluindo moeda estrangeira. É surreal, é surreal. É a Argentina de 1919. Para contratos em vigor? Para renovação, sim. Acabou o contrato, venceu. Eu sei de gente que já dobrou o contrato em 100% como inquilino da vitória do Milei até o presente momento. Estabelecimentos comerciais, na média, tiveram um aumento de aluguel de 60%. Que loucura, que loucura, que loucura. Quer um número pior ainda? Quer um número? Esse é para cair para trás. O volume de concentração econômica na Argentina. Tá? O consumo massivo, 70%, de cada 10 argentinos, 7 estão no consumo massivo. Ele tem incidência na CIF de 12 grupos econômicos apenas. Que loucura, rapaz. É isso. E é quem encomendou o decreto. Agora, isso aí não é impossível resistir um negócio desse. Onde que ele vai buscar força aí para segurar a peteca? Nas Forças Armadas, na polícia? Porque os próprios seguidores dele, todos vão ser atingidos. A Argentina inteira vai ser atingida, né? E o pessoal que ganha são só os bilionários, né? Perfeito. Excelente pergunta, Nassif. Ele perdeu 5% de apoio da posse até agora, em pesquisa, tá? Ele tinha 55%, baixou para 50%.
de voto. As Forças Armadas estão quietas, mudas e tranquilas, mas já tem um cheirinho no ar. Qual que é? 2 criminosos de lesa humanidade, de Chaco e Formosa, longe dos holofotes da capital do conurbano, já receberam indulto, já foram para a prisão domiciliar. Mas o vínculo mais forte são as chamadas forças de segurança. Quais são elas? São as 3 polícias das Forças Armadas que pertencem a outro ministério, a Segurança Aeronáutica, a Prefeitura, que é a Polícia da Marinha, e a Gendarmeria, que é do Exército, e a Polícia Federal Argentina, que ela é ostensiva, não é de elite investigativa. Essas 4 forças têm uma lealdade, diria eu, muito fiel a Patrícia Bullrich, que é a ministra da Segurança. Esse é o setor mais duro que apoia o decreto do Milei, deve ganhar adicional, prêmios, etc. E é surreal. Parece livro de sociologia do crime. A mesma Polícia Federal Argentina, que era, aspas, um anjo há 45 dias, que via ato todo dia, marcha todo dia, xingando o Alberto tudo quanto é nome por esquerda, não fazia nada, conforme tem que proceder, educada. Eu nunca vi polícia educada na Argentina. Na quarta-feira, 20 de dezembro, dia do Estallido Social de la Rua, onde se comemora, onde se celebra os 39 assassinados pelo estado de sítio decretado pela FMI, a Polícia Federal Argentina estava ontem batendo igual em 2001. Puta vida. Estava soltinha. Então, você sente por onde vai o caminho, né? O caminho vai forças de segurança, grandes grupos econômicos, tentar fazer uma cobertura midiática e se emplacar, emplacou. Eles foram por tudo ou nada. Uma Agora, aventura político-econômica. Os governadores estão todos contra aí, né? Governadores, eu ouvi 3 se manifestarem publicamente. Tá? E o governador mais importante, que é o Axel Kicillof, que governa a província de Buenos Aires, 17 milhões de habitantes, já disse, né, ele é o grande líder peronista hoje do país, já disse que o decreto é antidemocrático e constitucional intolerável. Só que é muito legalismo, o pessoal é muito legalista, eles estão apostando ou na via institucional ou na força das ruas, caso venha a repressão, aí tem a comoção social. Seria esse o caminho. Perdão, te cortei, desculpa. Não, então, só para a gente tentar imaginar, o peronismo está numa crise danada aí, não conseguiu se desvencilhar da armadilha do Macri. Suponhamos que, digamos, esse prédio aí do Milei desmorone. Uhum. Como que vai ser a reconstrução? Quais são os setores que vão se juntar lá para... a reconstrução vai ter que impor sacrifício do mesmo jeito, né? Tem algum desenho no ar, assim, de como que pode ser feito o grande pacto de reconstrução nacional pós-Milei, não? Ou é cedo ainda? Eu acho que é cedo, mas eu posso arriscar um caminho, que era o caminho com a liderança Sérgio Massa. Sérgio Massa é um homem de centro-direita, que foi indo para o peronismo mais moderado, tem muita entrada no empresariado argentino, tem negociação em Washington, e tinha um caminho, estava tudo certinho, Nassif, tudo certinho. Qual que era? Fazer um swap de dívida, trocar a dívida com a FMI pela dívida com a China e o Brasil, já que os yuans que chegam no mercado externo chinês não pode ser reinvestido no mercado financeiro chinês. Por isso que a China não quebra, porque o governo não deixa, né? Tem o shadow banking, Evergrande, especulação imobiliária, mas é contido. Com isso, a China ia garantir a troca da dívida argentina para em 3 anos ficar livre do FMI. Essa pode ser uma saída pactada para a Argentina. Massa seria o operador, mas como ele perdeu a eleição, não sei se ele pode assumir um cargo de presidência. A tradição argentina deu crise, os governadores se reúnem e de aí consegue o aval do Congresso para indicar uma presidência. Assim foi em 2001. Teve troca de governo muito rápido, até que chegou Eduardo Duhalde, que era o governador da província de Buenos Aires, rival de Carlos Saúl Menem, e tentou tocar o final do governo. Só que ele convocou eleições mais cedo, depois do assassinato de 2 militantes, né? Darío e Max, né? Que foi assassinado num corte piqueteiro na divisa entre Avejaneda e Buenos Aires. Pela saída clássica argentina, seria um glorioso pacto de governadores. Qualquer semelhança com a República Velha não é nenhuma coincidência. Que loucura, que loucura. O seu palpite, quanto tempo dura o Milei?
Não sei. Depende muito do nível de repressão aos atos que estão circulando na rua. Porque a repressão lá cobra um preço muito alto, sabe? A repressão política cobra um preço muito alto. Eu diria que se ele conseguir criar uma gambiarra jurídica e o decreto passa a valer, a Argentina vai entrar num ciclo como se fosse de novo um país entre 1860 e 1930, quando não tinha direito social algum. Se isso aí ganha 1 ano de viabilidade, o índice da baixa delinquência do crime social todos contra todos vai explodir. E aí já é a nova realidade que ele quer, que é criar o caos na base da sociedade e criar um ordenamento. Por exemplo, quem tiver plano social e for fazer corte de rua vai perder o plano, que é ilegal, mas ele tentou. Então, o Milei teria que ser derrubado. Eu vou ser sincero contigo. Se esse decreto emplaca em 6 meses, metade do mandato são novas eleições. Se ele for derrubado posterior à metade do mandato, quem assume é a vice, que é fascista, Victoria Villarruel.